Paz do Senhor estejam com todos. Graças a Deus a gente tem mais uma oportunidade de cultuar ao nosso Deus. Graças a Deus a gente tem mais um privilégio de adorar a esse Deus tão poderoso, esse Deus tão grandioso. E a palavra de Deus nos diz que abençoado ou bem-aventurado somos nós que temos esse privilégio de louvar aquele que é digno de louvor, de adorar aquele que é digno de adoração, de cantar a esse Deus que é santo, que é grande, que é poderoso, que nos cura, cuida da gente, que é o nosso refúgio. Então eu te convido para juntos a gente louvar a esse Deus, juntos a gente adorar a esse Deus, a Ele toda a glória, aleluias. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, cujo coração está no nosso Deus. Bem-aventurado é o que tem sede da justiça de Deus, aqueles que são filhos da luz, cuja força vem do nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é um clamor da igreja que te adora. Bem-aventurado é o que está firmado em tua casa, aqueles que te louvam, coração está no nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo.
adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara esta nação, é o clamor da igreja que te adora. Bendito e exaltado é o nome do nosso Deus. A palavra de Deus diz que se a gente buscar a Ele de todo o nosso coração, nós o encontraremos. Devemos buscá-lo, devemos clamar a Ele, devemos suplicar por esse Deus, cuidando da gente, cuidando de toda a nossa nação, para a honra e para a glória do nosso Deus. Aleluias! Glória a Deus! A gente cantar no louvor, falando que nós somos abençoados, nós somos bem-aventurados por clamarmos a esse Deus tão poderoso, faz a gente pensar que o nosso Deus é o caminho, o nosso Deus é a direção, e a gente tem que entregar mesmo a nossa vida, suplicar, clamar para que Ele habite em nós, porque nós somos comprados por um preço muito alto, nós somos habitados, nós somos edificados, nós somos, a palavra de Deus diz que nós somos templo desse Deus. E o texto, aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e versículo 20 apenas, diz assim a palavra de Deus: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele comprou e pagou um alto preço. Portanto, usem o corpo para a glória dEle. Que a gente tenha consciência, da necessidade que é a gente suplicar ao nosso Deus para que Ele habite em nós. Nós somos abençoados pela vida de Deus em nossas vidas. Nós somos templos do nosso Deus, nós somos santuário desse Deus maravilhoso. Portanto, a gente tem que se entregar a Ele, ao Deus Santo, ao Deus bendito, ao Deus poderoso. Dizer a Ele: Senhor, edifica em nós uma morada que o Senhor possa sempre estar. A gente quer ser um verdadeiro templo, ser cheio da Tua glória, respirar o Teu amor. Vamos cantar? Vamos adorar a esse Deus. Aleluias. Edifica em mim uma morada para Ti, um lugar onde Teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de Tua glória, respirar o Teu amor em Tua presença. Sou cheio de Tua glória, Tua vida em mim, minha vida em Ti. Em Tua presença caminho em vitória, ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Edifica em mim uma morada para Ti, um lugar onde Teu Espírito possa sempre estar. Quero ser um verdadeiro templo, Senhor, ser cheio de Tua glória, respirar do Teu amor
em tua presença sou cheio de tua glória. Tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus, em tua presença sou cheio de tua glória. Tua vida em mim, minha vida em ti, em tua presença caminho em vitória. Ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo, santo, santo. Ó soberano e amado, glorioso, santo, trino Deus. Puxa, que privilégio que a gente tem. A gente não merece todo esse amor, a gente não merece toda essa graça, mas Deus nos ama tanto que permite que a gente pense, repense, busque, clame, se entregue na presença do nosso Deus. A gente tem esse privilégio, a gente tem essa oportunidade de se entregar, de buscar, de ter o desejo, de ter a vontade de ser templo do nosso Deus. A gente precisa entender que a nossa vida não é nossa, mas é do nosso Deus. Aleluias. Que esse Deus continue cuidando da gente, que a gente continue refletindo e aproveitando essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos na presença rica e maravilhosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe. Amém. Olá, graça e paz a você que está nesse momento assistindo o nosso culto, separando esse momento para louvar a Deus. Nós estamos mais uma vez, pela graça de Deus, juntos para louvarmos o nome do Senhor, orarmos em família e refletirmos também na palavra de Deus. Nós começamos uma nova série aqui de exposição da palavra no livro de Abacuque. Semana passada nós refletimos no capítulo 1, onde vimos o profeta Abacuque questionando a Deus sobre seus conflitos internos, suas preocupações, suas dúvidas com relação a algumas situações do seu contexto ali que ele estava vivendo, dos desafios que eles estavam enfrentando, e Deus responde a ele. Depois ele questiona novamente, e foi aí que nós terminamos no capítulo 2, versículo 1, que Abacuque diz que ele estava na sua torre de vigia, ia ficar lá até que Deus respondesse a ele. Os questionamentos de Abacuque são questionamentos de fé, pois ele questiona Deus, mas ele espera a resposta de Deus. Onde ele questiona, mas ele está aguardando, ele está esperando, ele está crendo que Deus irá respondê-lo, crendo que Deus é aquele que vai dar uma resposta e também a solução a ele. Então, aqui nós chegamos no capítulo 2, aonde vem uma nova resposta de Deus a Abacuque, e é sobre isso que nós vamos refletir hoje, pensar sobre essa resposta de Deus e extrair algumas lições para a nossa vida. E o conflito que Abacuque estava vivendo, as suas preocupações era por conta dos perversos se darem bem, os perversos prosperarem e parecer que os justos estavam sofrendo. E isso gerava um conflito, uma preocupação a Abacuque. E aí Deus vai dar uma revelação aqui nesse capítulo 2 a Abacuque.
para tirá-lo da preocupação, para que ele possa partir para a adoração. E isso é o que acontece na nossa vida, e nós vamos extrair essa lição na próxima reflexão, no capítulo 3, que quando nós contemplamos a glória de Deus, quando a gente crê na palavra de Deus, isso nos dá fé para aceitarmos a vontade de Deus. Nós vamos ver isso no próximo capítulo. Nada muda no cenário de Abacuque, mas muda a vida e a maneira como ele estava lidando com as circunstâncias. A sua vida interna, a sua vida espiritual muda, a sua maneira de se relacionar com Deus e de enxergar as situações da vida. Então, caminhando agora para essa resposta de Deus no capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 2 vai dizer assim: o Senhor me respondeu, escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passe correndo. Deus vai responder a Abacuque e vai dizer o seguinte: escreve isso que eu vou te dizer, Abacuque, para que todos vejam a minha resposta, o que eu vou responder a você e ao povo de Judá sobre esse questionamento que você fez, sobre esse povo perverso, sobre a Babilônia, esse povo que vai devastar vocês. Preste atenção na minha resposta, no que eu vou dizer a vocês. E aí Deus vai começar a sua resposta, fazendo um contraste entre o orgulhoso e aquele que vive pela fé. Aquele que confia em si mesmo, aquele que vive por si mesmo e aquele que vive pela fé, que confia em Deus. E trazendo aqui para a reflexão, versículo 4, versículo 5 do capítulo 2, Deus vai falar sobre o orgulhoso, fazendo uma referência a esse povo da Babilônia, que eles eram orgulhosos, eles eram soberbos, eles eram cheios de orgulho pelas suas conquistas, pelo seu poderio militar. Eles tinham um império impressionante que davam uma sensação de serem invencíveis. O que o orgulho gera? O que ele produz na vida do ser humano quando o ser humano se deixa dominar pelo orgulho? Trazendo como exemplo esse povo da Babilônia. O orgulho, ele torna a pessoa arrogante, a pessoa que é autossuficiente, a pessoa que se acha melhor que todo mundo, a pessoa que sempre está por cima e nunca está por baixo de ninguém. Essa pessoa que é dominada pelo orgulho, ela é uma pessoa extremamente arrogante. E era assim que era esse povo da Babilônia. O orgulho, ele vai gerar uma distorção da pessoa internamente, os seus valores, os seus princípios, porque ele vai viver por ele próprio. Então todas as suas ações serão voltadas a si próprio. Todas as suas ações serão voltadas a seu próprio prazer, às suas próprias vontades, aquilo que satisfaz ele carnalmente. Tudo isso é aquilo que é contrário à vontade de Deus. Então tudo que Deus abomina é tudo que o orgulhoso vai abraçar de bandeja. O orgulho também torna a pessoa inquieta, uma pessoa que não é satisfeita com nada. Olha só o que Deus vai falar no versículo 4 e o versículo 5. Ele fala assim, eis que a sua alma está orgulhosa. Uma referência a esse povo caldeu da Babilônia, dizendo assim, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho é enganoso, também o arrogante não se contém. O seu apetite é como a sepultura, e ele é como a morte que nunca se farta. Ele ajunta para si as nações e congrega todos os povos. Olha o que Deus está dizendo. A pessoa que se deixa dominar pelo orgulho, assim como o povo da Babilônia, esse povo poderoso, orgulhoso, arrogante, esse povo é um povo insaciável, é um povo insatisfeito, e é isso que o orgulho gera na vida do ser humano. O orgulho traz sobre a vida do ser humano uma insatisfação. Ela sempre vai viver em busca de algo que preencha esse vazio, que preencha as suas necessidades físicas, carnais, os seus desejos pessoais. E ela sempre vai viver em busca de algo que
traga um prazer, seja momentâneo ou não. O orgulho destrói a pessoa, interna e externamente. O orgulho afasta a pessoa de Deus. O orgulho leva a pessoa a uma vida de solidão. Ele sempre vai viver nesse caminho de isolamento, de solidão, onde vai gerar muitos problemas. Então, Deus vai fazer esse contraste aqui para Abacuque, falando sobre o orgulhoso e trazendo a figura do justo. E o que é o justo? Para a gente pensar, o que é o justo? Deus ele vai dizer no versículo 4, o justo viverá pela sua fé. E aqui Deus vai trazer 3 certezas nesse capítulo 2, e uma dessas verdades é esta, que o justo viverá pela fé. Mas antes de falar sobre o justo viver pela fé, eu quero falar sobre o justo. O que é ser justo? A ideia de justo é aquele que foi justificado por Deus. É o ato de Deus perdoar os seus pecados e colocar crédito na tua conta, na minha conta, diante dele. Então nós somos aceitos na presença de Deus. Esse é o ato de justificação. Quando Deus nos torna justos diante dele, pessoas aceitáveis na sua presença, pessoas que têm crédito na presença de Deus. Essa justificação ela não acontece por meio de alguém que preenche todos os requisitos de Deus, segundo as suas obras. A justificação ela não é um ato de Deus por meio daquilo que a gente faz. Eu e você não somos justificados por Deus por causa de boas obras ou de boas intenções. E às vezes nós tentamos fazer isso, onde nós fazemos muitas coisas erradas e a gente sabe o que é errado, a gente sabe quando a gente faz as coisas erradas e às vezes a gente quer dar uma equilibrada na balança e a gente faz alguma coisa boa para que Deus nos aceite. Só que não é assim que funciona com Deus. Deus não me aceita, Deus não te aceita na presença dele por causa de boas obras. Porque a Bíblia vai dizer para mim e para você que todos nós somos pecadores, todos pecaram e todos estão longe da presença de Deus. Então como que nós somos aceitos agora na presença de Deus? Nós somos aceitos na presença de Deus por causa do ato de Jesus ter morrido na cruz por mim e por você. Quando Jesus veio e morreu numa cruz, se entregou na cruz, Deus puniu nele, em Jesus, o meu e o seu pecado. Deus, ele castigou Jesus por minha e por sua causa. E por causa de Jesus agora, eu e você temos acesso à presença de Deus. Por causa de Jesus, quando eu creio em Jesus, quando Jesus me alcança com a sua graça, eu creio nele, eu entrego minha vida a ele, eu confesso ele com meus lábios, eu digo, Jesus é meu Senhor, é meu Salvador, eu rendo a minha vida ao Senhor e vou viver para ti agora, vou caminhar com o Senhor. Nesse momento é onde o ato da justificação entra em cena, é por meio da fé, quando a gente crê em Jesus, por causa do ato dele na cruz, Deus nos torna justos. Deus justifica eu e você. E agora nós temos crédito na presença de Deus. Então Deus, ele vai falar e usar essa figura do justo, dizendo o seguinte, a primeira certeza, e há 3 certezas que eu quero ver com você. A primeira, o justo ele viverá pela fé. E o que é viver pela fé? A ideia aqui de viver essa vida traz uma ideia de sobrevivência. E também essa fé é a ideia de fidelidade, de obediência. Aqui Deus está dizendo o seguinte, o justo viverá, sobreviverá pela fidelidade. Abacuque, ele sabia que o povo de Judá teria pela frente tempos difíceis, pois Deus revelou isso a ele. E que o seu único recurso, a sua única solução, era confiar na palavra de Deus e descansar na sua vontade. Então Deus está dizendo o seguinte, o justo ele sobreviverá, ele viverá pela fé. O que é essa fé? É crer nele, é obedecer a ele, é viver segundo a sua vontade. Fé não é apenas nós dizermos que a gente crê em Jesus.
Mas fé é ação, é prática. Se nós entendermos esse negócio, a nossa maneira de vida muda completamente. Porque a partir do momento que eu creio, eu vivo. A partir do momento que eu sei que Jesus é meu Senhor, eu acredito nele, que ele morreu, mas ressuscitou e que ele é Senhor, eu entrego minha vida a ele. A partir dessa fé, eu vou começar agora a viver segundo a sua vontade. E agora eu vou caminhar segundo o seu propósito. Então essa é a ideia de viver pela fé. Eu vou viver pela vida que Ele me deu, pela sua justificação, pela sua salvação. Eu vou viver por isso. Então eu vou caminhar segundo a vontade de Deus. A fé, que o justo viverá pela fé, traz uma ideia de vitória e não de derrota. Aos olhos humanos, viver pela fé é uma ideia derrotista. Para o arrogante, orgulhoso, é uma ideia derrotista, porque você não é autossuficiente, você não vai viver pelo que você quer, você não vai sempre conquistar o que você quer, então isso é uma derrota, mas para aquele que crê em Jesus, isso é vitória. 1 João capítulo 5, versículo 4, João vai dizer assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Você quer vencer o mundo, você quer vencer os desafios da vida, você quer enfrentar as tribulações, as dificuldades e passar por cima dos desafios? Eu e você precisamos caminhar pela fé, porque o justo, aquele que foi justificado por Deus, ele não vive mais por si próprio, ele não vive mais segundo a sua própria vontade, mas ele vive segundo a vontade daquele que o salvou, ele vive segundo a vontade daquele que o chamou, que o justificou. Então ele vive na dependência de Deus. Viver pela fé significa crer na palavra de Deus e obedecer a Ele, independente de sentimentos, do que vemos e independente de quais sejam as consequências desta obediência. Sabe qual que é o problema hoje? Nós queremos viver com Deus, mas não estamos dispostos a pagar o preço pela fé. Nós queremos uma fé light, uma fé que não traga nenhuma perda terrena, física, de tempo, seja o que for. A gente não quer perder nada, a gente não desgasta mais tempo com Deus, a gente não doa mais tempo a Deus, a gente não quer que Deus exija nada de nós, a gente sempre quer que Deus nos dê coisas. Então eu quero as bênçãos de Deus, eu quero prosperidade, eu quero coisas terrenas. E esta mentalidade não é viver pela fé, mas é viver por si próprio, pelo orgulho e trazendo Deus para o nosso próprio orgulho. E Deus não quer isso, Deus quer que a gente, que eu e você, vivamos pela fé. Viver pela fé é viver na dependência de Deus. Viver pela fé é obedecer a Deus independente de tudo que aconteça. É caminhar com Deus independente de circunstâncias e de momentos. É crer nele e saber que Ele é a melhor coisa que nós temos, que nós precisamos para essa vida. Mais do que dinheiro, mais do que comida, mais do que recursos, o que eu e você mais precisamos é dEle. Porque Ele é muito melhor do que ouro e prata e bens, do que tudo que a gente possui. Ele é único, exclusivo, Ele é o Senhor, Ele é Salvador, é Ele quem morreu na cruz por mim e por você, e agora Ele nos dá o direito à salvação, o perdão dos pecados, e nos dá agora a promessa de vida eterna. Então nós agora caminhamos por Ele, nós andamos por Ele, e a melhor coisa que temos na vida é Ele. É assim que precisa ser a vida daquele que vive pela fé. É aquele que caminha segundo a vontade de Deus. Esteja disposto a perder o que necessário for. Se tem coisas na sua vida, pense nisso. Se tem coisas na sua vida que tem te atrapalhado na caminhada com Jesus, coisas que você não tem renunciado e tem te atrapalhado na caminhada, deixe que o Espírito Santo haja no teu coração e fale com você e renuncie essas coisas na sua vida. Coloque Jesus como centro da tua vida, como Senhor da sua vida, e caminhe segundo a vontade dEle. Ah, mas eu posso perder muita coisa. Perca o que necessário for, porque você não irá perder de fato. Você está perdendo aos olhos humanos, mas aos olhos espirituais você está ganhando.
Você está juntando tesouros no céu. Você está juntando uma vida espiritual com Deus. E isso é uma coisa que ninguém pode tirar de mim e de você. É a vida que nós temos com Ele. E Deus vai dar uma outra certeza a Abacuque. No versículo 14, Deus ele vai dizer assim: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Deus está falando da glória dele. Apesar de o mundo estar cheio de violência, como era o mundo de Abacuque, e de corrupção, um dia, ele se encherá da glória de Deus. Olha a promessa de Deus a Abacuque. Abacuque, você está sofrendo por causa da corrupção, por causa da violência, você está sofrendo internamente com esses conflitos, mas saiba de uma coisa: um dia, Abacuque, essa terra se encherá da minha glória. Eu estou no controle de tudo, Abacuque. Então um dia ela vai se encher da minha glória, ela se encherá da glória de Deus. E a última certeza, a última verdade que Deus vai trazer a Abacuque nesse texto está no versículo 20. Deus ele vai falar sobre a sua soberania. Ele vai dizer assim, o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. As nações podem se elevar e cair, mas Deus está assentado no seu santo trono e reina sobre tudo, sobre todos. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Olha que fantástico como Deus termina a sua resposta dizendo assim, Abacuque: o Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Deus está dizendo quem Ele é. Ele está dizendo que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que Ele reina com poder e glória, mesmo que para Abacuque não pareça. Para Abacuque, Deus está distante, Deus abandonou o mundo por causa da situação que eles estão passando, que foi o que a gente viu no capítulo 1, e Deus ele fala aqui nessa resposta dizendo assim: Abacuque, eu estou reinando. Parece que para você eu estou distante, parece que eu estou sendo passivo com tudo que acontece no mundo. Deus diz assim: eu estou dizendo para você, Abacuque, eu estou no trono, eu estou reinando e não há nada que tire o meu reinado deste mundo. Eu estou no controle de tudo e de toda a situação. Olha que fantástico que é essa resposta de Deus a Abacuque. E ele termina com esse versículo 20. Só antes da gente encerrar, Deus ele vai aqui do versículo 6 até esse versículo 20 falar sobre alguns ais, uns alertas, dando aqui uma lição a Abacuque sobre esta nação poderosa, orgulhosa e o que aconteceria também, com esta nação. E do versículo 6 ao versículo 8, Deus ele vai falar sobre a ambição egoísta. Ai daquele que é ambicioso, que é egoísta. Do versículo 9 ao 11, Deus ele vai falar da ganância. Ai daquele que é ganancioso. Do versículo 12 ao versículo 14, Deus vai falar da exploração do povo. Ai daquele que explora o povo. Do versículo 15 ao 17, Deus ele vai falar da embriaguez e a violência. Ai daquele que se embriaga e é violento. E do versículo 18 ao 20, Deus ele vai falar da idolatria. Ai daqueles que são idólatras. Deus ele vai dar alguns alertas dizendo: Abacuque, eu estou no controle de tudo. E ai daqueles que têm vivido segundo tudo isso que eu acabei de falar. Ai deles, porque o destino deles é certo. Vai chegar uma hora. E eu termino aqui esta reflexão com você no versículo 3, que Deus ele diz para Abacuque assim: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Olha que fantástico que Deus diz a Abacuque. Abacuque, saiba de uma coisa:
essa visão que eu vou te dar. Deus dá uma visão a Abacuque. Nessa revelação dele aqui, nesse capítulo 2, ele dá uma visão a Abacuque. Ele fala, escreve essa visão porque tudo isso vai se cumprir. E tem um detalhe, quando a gente olha para a história, se cumpriu. Tudo que Deus disse, a Babilônia ia passar, ia devastar esse povo, a Babilônia passou, destruiu Jerusalém, destruiu esse povo, levou esse povo como cativos, como escravos. Passaram décadas na Babilônia como escravos. Mas também o castigo de Deus sobre a Babilônia, que Deus prometeu também a Abacuque, Deus cumpriu, porque uma outra nação destruiu a Babilônia e assumiu o controle. E Deus puniu a Babilônia também. E esse povo retorna agora à sua cidade, à sua nação, e reconstrói ali a cidade também. Então tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. E agora trazendo para mim e para você, Deus, essa ideia que mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará. Aqui alguns dizem que é com relação a promessa de Deus sobre a Babilônia, mas quando a gente vai também para Hebreus, capítulo 10, o autor de Hebreus vai usar esse texto fazendo uma referência à volta de Jesus, à sua segunda vinda. Então, para nós hoje, o que nós precisamos pensar, refletir e parar também para pensarmos é que Deus, Ele prometeu para mim e para você. Assim como Ele prometeu a Abacuque, um dia tudo isso vai acontecer. Hoje vocês estão sofrendo. Hoje vocês estão passando por dificuldades. Hoje vocês estão enfrentando todo esse sofrimento de violência, de corrupção. Saiba de uma coisa, tudo isso vai passar. Tudo isso vai acabar, Abacuque. Tudo isso vai chegar ao fim. Uma hora eu vou intervir, e na hora certa eu vou intervir. No tempo dele, no tempo de Deus, não no nosso. E no tempo dele ele intervém na hora certa. Na hora certa. E Ele vai agir. Agora para mim e para você, Deus Ele prometeu para nós que um dia Ele retornará para nos buscar. Deus já nos salvou pela sua graça. Nós fomos alcançados por Jesus, por aquilo que Ele fez na cruz. E agora Ele faz uma promessa a nós de que um dia Ele voltará. E saiba de uma coisa, a promessa de Deus é fiel e verdadeira. Deus Ele prometeu, um dia eu volto, eu vou para o Pai, mas eu volto. Jesus falou isso. Mas eu volto para buscar vocês, para que aonde eu esteja, vocês estejam também. O que eu e você precisamos? Viver pela fé. Eu e você precisamos caminhar pela fé. Eu e você precisamos perseverarmos pela fé. Avançarmos na vida pela fé. Cremos nesse Deus que fez promessas a nós e que irá cumprir essas promessas, de que mesmo que a gente morra, nós teremos a vida eterna com Ele. E quando nós vamos para Apocalipse capítulo 21, o apóstolo João, quando estava isolado na ilha de Patmos, isolado para morrer lá, sozinho, pelo governador que estava perseguindo a igreja, ele isolou o último apóstolo vivo. Só que Jesus aparece para João nesta ilha. Enquanto ele estava sozinho, com as portas do império de Roma fechado para ele, Jesus aparece para ele e abre as portas dos céus. E no capítulo 21, João ele vai descrever o seguinte: eu vi. Não é que ele ouviu, ele não ouviu, ele viu. Deus revelou para ele, Jesus mostrou o que aconteceria, o que vai acontecer ainda. E aí João diz assim: eu vi novos céus e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Ele diz assim: eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, endereçada como uma noiva para o seu noivo. Ele diz: eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão o seu povo e o mesmo Deus será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não existirá mais morte,
já não existirá mais luto, já não existirá mais pranto, nem dor, porque essas coisas já passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha que fantástico que Jesus está dizendo para João. Ele está dizendo: João, escreve tudo que você está vendo, João, porque isso é fiel, isso é verdadeiro, João. E disse ainda: tudo está feito, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio e o fim. Essa é a ideia de alfa e ômega, eu sou o começo, eu sou o fim. E eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor, aquele que vive pela fé, aquele que está perseverando pela fé, aquele que está obedecendo, caminhando com Deus pela fé, não é para alcançar algo, para ter mérito diante de Deus, mas é pela fé, porque foi alcançado por Deus e pela graça, agora ele vive assim. Olha só, o vencedor herdará todas estas coisas. E eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Olha que fantástico essa fala de Jesus e esta promessa à igreja, a nós. Que nós possamos viver segundo esta promessa. Jesus prometeu que um dia ele volta para nos buscar. Hoje nós estamos enfrentando desafios, catástrofes. Nós estamos enfrentando violências, corrupção, assim como no contexto de Abacuque, nós estamos enfrentando diversas situações que têm gerado preocupações, desespero, que têm gerado muitos conflitos internos, mas saiba de uma coisa, Jesus prometeu que um dia tudo isso vai acabar. Essa morte que tem assolado a nossa vida, essas dores, esse choro, essas tristezas, as coisas que nos geram todos os sentimentos ruins, tudo isso vai ser destruído. E um dia nós iremos reinar com Deus para todo sempre. E não vai existir mais nada de mal, mas só a glória, a bondade e a graça de Deus sobre a vida de todos aqueles que vivem pela fé. Que eu e você possamos viver pela fé, caminharmos pela fé e vivermos sempre no caminho com Deus. Saiba disso. Nós enfrentamos desafios caminhando pela fé, mas nós enfrentamos com um Deus poderoso conosco, aquele que não nos deixa, não nos abandona e que nos fortalece em meio às crises para que a gente cresça, caminhe e persevere até o final. Que Deus nos ajude. Próxima semana nós voltamos com a última reflexão neste livro, extraindo mais algumas lições fundamentais para a nossa vida na jornada com Deus. Deus nos ajude, vamos orar, que Deus nos ajude a vivermos pela fé, segundo a vontade de Deus. Senhor, muito obrigado por este momento, podemos refletir na sua palavra e aqui extrairmos algumas lições para a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, crer que o Senhor está no controle de tudo. Nós possamos caminhar pela fé, nós possamos viver, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo a Tua vontade, meu Deus. Nós possamos parar de tentar fazer as nossas próprias vontades, caminharmos segundo os nossos próprios desejos e que nós possamos caminhar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, segundo o Teu propósito para a nossa vida, para que assim a gente viva e experimente mais do Senhor em nós. Nós oramos, pedimos a Tua graça sobre as nossas vidas e que o Senhor continue nos conduzindo, trazendo, Pai, a Sua revelação sobre nós, para que assim a gente caminhe da preocupação para a adoração. A gente caminhe, Senhor, adorando a Ti, sendo constantes e perseverando na caminhada com o Senhor. Nos ajude, Pai, a caminharmos pela fé na dependência do Senhor. Essa é a nossa oração, que a Tua graça e paz e misericórdia esteja sobre nós. Amém. Que Deus te abençoe, uma ótima semana a você. Próxima semana nós retornamos com mais uma reflexão sobre Abacuque, vivendo pela fé em tempos adversos. Deus te abençoe, em nome de Jesus.